Em um mundo pós-apocalíptico, Mallory e seus filhos precisam chegar a um refúgio para escapar do problema. Criaturas que, ao serem vistas, fazem pessoas se tornarem extremamente violentas. De olhos vendados para não serem afetados, a família segue o curso de um rio para chegar à segurança. É de se perguntar o que teria levado alguém a apostar em um filme como Bird Box, no mesmo ano em que um sucesso como Um Lugar Silencioso, 2018, chegou aos cinemas, faturando nada menos do que 20 vezes o valor do seu orçamento. Bom, talvez não seja tão difícil. Puro engajamento. Afinal, esperava-se que o raio caísse 2 vezes no mesmo lugar, no mínimo, sem ter medo algum de soar como cópia pura e descarada, é fato. É por isso que foram feitas tantas alterações no livro original de Josh Malerman, ao ponto de ficar quase irreconhecível em sua versão cinematográfica, ou seria televisiva. Afinal, assim como outros títulos recentes, como The Cloverfield Paradox, 2018, ou Mowgli, Entre Dois Mundos, 2018, o que se vê aqui é algo que poderia ter sido pensado para o cinema, mas frente a um retorno tão aquém do esperado, a única solução foi abraçar a Netflix, que a desovou na sua plataforma de streaming. E é preciso confessar, esse destino é justo diante do que aqui é apresentado. Se no citado Um Lugar Silencioso, os personagens precisavam se esforçar para não emitir nenhum tipo de som, pois naquela realidade, a Terra havia sido invadida por monstros alienígenas cegos, porém de excelente audição. Eles enxergavam através dos barulhos, portanto, e a única maneira de garantir a sobrevivência era através do silêncio absoluto. Em Bird Box, um outro sentido é afetado, a visão. No mais, a diretora Susanne Bier faz da sua adaptação um trabalho mais inspirado no longa dirigido e estrelado por John Krasinski do que no livro original de Malerman. O cenário é praticamente o mesmo. Nosso planeta rumo ao apocalipse. Porém, as criaturas que agora aqui se encontram matam através do olhar. Basta vê-las para que o ser humano enlouqueça a ponto de se tornar irracionalmente selvagem e executar o próprio suicídio. Para permanecer vivo e assim se proteger, basta não fazer uso da visão. Quem não os vê, não perde a razão. Mas se a nível individual a solução parece simples, em termos de sociedade, o caos está instalado. Nada mais é como um dia já foi. As pessoas vivem escondidas, lutando por alimentos e apoiando-se uns nos outros. No entanto, há aqueles que vislumbraram os invasores, e ainda que tenham se transformado em seres violentos, diferentes de como eram antes, não foram pelo mesmo caminho de tantos outros que terminaram se matando. Eles acabam se tornando emissárias dos monstros, que felizmente não chegam a ser vistos em cena, ainda que ganhem efeitos introdutórios, folhas aos céus, um tanto constrangedores e previsíveis, configurando em uma nova ameaça. Mallory, Sandra Bullock, está grávida do primeiro filho, e após perder a irmã logo no início dessa crise, encontrou refúgio junto a um grupo de pessoas em situação similar à dela. No entanto, quando um destes malucos aparentemente imunes consegue se infiltrar entre eles, todos estes sobreviventes passam a correr risco de vida, mesmo sem saberem. Ao mesmo tempo, acompanhamos a protagonista, ao lado de 2 crianças navegando pelas correntezas de um rio, os 3 de olhos vendados. Para onde vão? Quanto tempo separa estes 2 momentos? O que aconteceu com os demais que estavam com ela? E quem são esse garoto e essa menina? Perguntas demais que o filme responde de forma abrupta e desleixada. Susanne Bier é uma cineasta dinamarquesa vencedora do Oscar de melhor filme estrangeiro pelo drama Em um Mundo Melhor, 2010. Infelizmente, não é a mesma que está por trás de Bird Box, e sim aquela cujo trabalho anterior em Hollywood fora o catastrófico Serena, 2014, o único longa da dupla Bradley Cooper e Jennifer Lawrence, que ambos fazem questão de esquecer.
Se demonstra clara falta de tato ao conduzir uma história que combina suspense e terror com relacionamentos pessoais, pior é o trabalho do roteirista Eric Heisserer, indicado ao Oscar por A Chegada, 2016, mas autor também dos problemáticos Contagem Regressiva, 2013, e Quando as Luzes se Apagam, 2016. Ele abriu mão de quase tudo que o livro tinha de interessante, aproveitando basicamente apenas o conceito de quem ver, morre, e, em troca, inseriu elementos tão novelescos quanto genéricos. A subtrama romântica, assim como os poderes telepáticos das criaturas, por exemplo, são meras invenções de sua parte. E basta estar atento para perceber o quão inapropriado elas acabam resultando. Agora, nada é pior do que a escolha de Sandra Bullock como protagonista. No original, tínhamos uma personagem de 20 anos que passa por um processo de maturidade, indo de uma jovem inconsequente a uma mulher que luta por uma inesperada família, assumindo responsabilidades nunca antes imaginadas. Em cena, o que temos é uma senhora de 54 anos se fazendo passar por alguém muito mais jovem do que é de fato. Basta perceber a maquiagem sempre perfeita, o cabelo muito bem cortado e as sobrancelhas delineadas no lugar certo, e isso que o mundo ao redor dela está literalmente acabando. Como consegue tempo para se arrumar daquele jeito? Bullock não convence como uma mãe de primeira viagem, e muito menos como uma sobrevivente que precisa lutar com seus próprios demônios. Ela tem sua área de expertise, é fato. E já houve situações em que se afastou dessa zona de conforto com resultados surpreendentes. Infelizmente, esse não é o caso. Bird Box, pelo ego de uma estrela típica de Hollywood, pela inexperiência de uma realizadora estrangeira obrigada a se encaixar em padrões pré-estabelecidos, ou por uma adaptação que elimina o que a fonte tinha de original, se apresenta como mais um no meio de um balaio, frustrante e esquecível. O típico caso em que o clichê "o livro era melhor" se faz valer. Mesmo que, para tanto, pouco esforço tenha sido feito. O longa mostra uma sociedade que é aterrorizada por uma entidade maligna que faz as pessoas sentirem vontade de se matar ao vê-la. O papel vivido por Bullock, Mallory, precisa colocar uma venda para salvar seus filhos e sua relação com as crianças é completamente diferente da que é tradicionalmente retratada no cinema. A mãe é vista como uma pessoa autoritária e muito mais severa, pois a ideia da diretora era mostrar um outro lado da maternidade. Acredito que a maternidade é muitas vezes definida pelos homens e por muitos anos ela foi automaticamente apresentada como algo cuidadoso, calmo, agradável, ameno. Existem várias coisas que fazem parte da nossa visão ideal de maternidade, mas sempre imaginei ser algo muito mais complexo, muito mais feroz, explicou a diretora em entrevista à Variety. Enquanto está grávida, Mallory não sente o instinto materno e, apesar de querer defender seu filho de qualquer maneira dos monstros, ela não se conecta o suficiente com suas crianças e os chama apenas de garoto e garota. Porém, ao fim do longa, há um momento onde Mallory precisa transformar a maneira de como trata seus filhos para sobreviver. E para a diretora, essa mudança fala sobre entender o que envolve ser mãe. Ela começa como uma mulher que está relutante com a gravidez. Ela não consegue lidar com a gravidez, mas tem ainda mais dificuldade de lidar com o mundo. E então ela passa por um momento de loucura e por algumas coisas horríveis e, no fim, ela consegue abraçar a maternidade e, de certa maneira, abraçar a vida, completou. Ao fim, a diretora explica que Mallory entende que ser inflexível e difícil com seus filhos pode ser prejudicial às crianças, pois ela acaba ignorando coisas que eles precisam. Ela acabou com os sonhos das crianças e acabou fazendo isso consigo mesma. Esse é um erro que ela meio que pede desculpa. Finalizou sobre a metáfora do longa. No fim do longa, os filhos de Mallory, que eram chamados apenas de menino e menina, ganham o nome de Olímpia, a mãe biológica da menina, e de Tom. Logo depois, a personagem de Sandra Bullock termina a trama vendo um grande grupo de pássaros.
Desse final, surgem duas perguntas. Quem são esses monstros e o que realmente significa o final de Bird Box? Há poucos indícios no filme de como quem são esses aliens. Um indicativo pode ser visto nos desenhos de Gary, Tom Hollander, um dos seguidores deles, veja abaixo. Além disso, se conclui que eles não são fortes para machucar as pessoas, por isso as afetam mentalmente. Os seguidores deles, que eram os únicos capazes de enxergá-los, já estavam, na verdade, doentes. O que também se sabe é que esses aliens se faziam as pessoas verem o que elas mais temem. No caso de Lydia, Rebecca Pidgeon, ela começa a ver a sua mãe em um carro pegando fogo, algo que puxa um gatilho para a personagem tirar a própria vida. Os próprios personagens trazem teorias do que esses monstros são. Para alguns, é uma catástrofe natural, mas para outros, são demônios que decidiram julgar a humanidade. Charlie Liu Rel Howery afirma que esse monstro existe em diferentes culturas, como na mitologia céltica, chinesa e do zoroastrismo. O seu nome varia entre Akamaná, Surgat, Hulijunga ou Pacu. Pelas características mostradas no filme, a teoria de Charlie pode fazer bastante sentido. O filme, no final das contas, acaba sendo um conto sobre a busca da esperança. Mallory e Olympia evoluem juntas ao longo dele, desde a gravidez de ambas até Olympia ser morta, mostrando uma clara diferença entre as duas. Enquanto Mallory desconfia de todos, o que a faz ficar viva, Olympia é amável e espera sempre o melhor de outras pessoas. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo, por favor. Muito obrigado.